Fala aí, pessoal. Hoje a gente está aqui que eu quero mostrar para vocês essa função aqui dentro do GE que eu estava dando uma olhada e apareceu vamos dizer assim, essa demanda de criar um gráfico interativo. O que seria um gráfico interativo? Que a partir do gráfico eu possa ver as imagens. Então, percebe aqui que eu tenho um gráfico, ele tem alguns pontos que me mostram valores. Aqui eu estou usando a extração de água, mas eu poderia estar fazendo a extração de NDVI, NDWI, podia estar usando a imagem normal, dá para fazer várias coisas, dá para fazer classificação temporal, dá para fazer várias coisas. E aí a ideia aqui é que quando eu clico no gráfico, então aqui a gente criou uma label, né, para dizer, clique em um ponto do gráfico, eu vou lá e quando eu clico, ele modifica para mim a imagem na tela, trazendo apenas a banda 6, banda SAT 8, e aí ele cria aqui um threshold que a gente criou, pegando a água. Né? Então, esse ponto que ele está me dando aqui é a quantidade de água pelo tempo. Né? Essa quantidade de água aí está baseada na quantidade de água, mas está baseada também na cobertura de nuvem. Então, se tiver nuvem, vai diminuir. Então, aqui vocês veem que o rio ficou completo. Se eu botar aqui embaixo, vocês vão ver que ele tem uma grande quantidade de nuvem no entorno aqui, né? Que faz com que aquele valor do threshold não seja pego, e aí então ele mostra como se fosse menos água. Aqui é uma função rápida que eu criei só mesmo para a gente brincar. A ideia mesmo é mostrar um gráfico interativo. Né? Então, conforme eu vou clicando, ele muda tanto a imagem quanto a classificação que ele fez daquela imagem daquele ano. Tá? Só para a banda 6. Isso aqui eu poderia, como eu falei para vocês, fazer para NDVI, fazer para NDWI, fazer para outras coisas. Beleza? Então, vamos ver como é que a gente fez isso. Vou puxar aqui o código, deixar assim, para vocês terem uma ideia passo a passo. Né? Então, no primeiro ponto, aqui a gente criou uma variável, um ROI. Esse ROI é apenas um polígono. Está aqui ele, deixa eu abrir mais aqui para vocês darem uma olhada. Um polígono 1, criado aqui mesmo dentro do GE. E continuamos aqui a estrutura, igual como a gente já faz nos nossos códigos. Então, a gente chamou aqui a Image Collection Landsat to, fizemos o filtro pelo bounds, para tirar só dentro do ROI, né, as imagens que tocam, na verdade, o ROI. Fizemos o filter date aqui para o de 2020, até 1/4 de 2020, e fizemos um filtro de metadado para eliminar aquelas imagens que têm uma grande quantidade de nuvem. Aqui eu ainda deixei 30, que também ainda é uma grande quantidade de nuvem, mas para essa apresentação aqui estava de bom tamanho. Aí a gente mostrou isso em tela, né? Chamando aqui o L8, a primeira imagem, isso aqui é importante, né? L8 first, e as bandas 6, 5 e 4 na composição já bonitinho, chamando isso de L8. Isso vai vir para cá no primeiro momento. Depois centramos no ROI, centramos no objeto, para que a gente não fique procurando isso no universo do mundo inteiro, tá? Muito bem. Aí nós fizemos uma função aqui, que é a função do threshold, né, chamando classe água, criamos a função, dizemos que quem vai entrar nessa função é uma imagem, criamos uma variável DNB na imagem, tá? Selecionando a banda 6, como eu falei para vocês, chamamos aqui uma nova variável água, passamos então essa seleção para dentro dessa variável água, e dizemos que a gente cria lower than 0.020, né, que é o valor de ND, o valor do pixel dentro dessa seleção, dentro da banda 6. E renomeamos isso para uma banda chamada água. Reutilizando a componente água, reutilizando a variável água, a gente fez um update mask para a água e o retorno, a devolução disso tudo, vai ser uma imagem com a adição da banda água. Muito bem. Feito isso, a gente vai, então, reutilizar aqui a componente, a variável 8, que é a coleção da imagem. Fizemos isso, temos o map e adicionamos, então, a função que faz esse threshold da imagem. E o print aqui é só para a gente poder ver aqui como é que está a situação, né? Quantos features vai ter. Então, olha, aqui eu estou pegando 8 imagens, né? Vai ter 8 pontos, então, nesse gráfico. 1, 2, 3... Aqui vai dar problema. 3,
4, 5, 6, 7, 8, beleza? 8 imagens. Depois disso, então, a gente passou para a criação do gráfico. A criação do gráfico, vocês já viram aí, de NDVI e outros lugares, mas ele é simples também. Então, criamos uma variável chamada classGraph, temos aqui o Chart Image Series, né, que eu estou usando para coleção. Então, dentro do Image Series, do chart, né, do gráfico, a gente passou aqui a variável Image Collection, dicionário, né? Image Collection vai ser o N8 Select Água, né, que é uma das bandas que a gente, né, adicionou aqui dentro da função Select Água. A região vai ser o ROI, o Reducer vai ser uma somatória, e a escala aqui eu botei 100, porque isso é a visualização, né, que ele vai dar, não a resolução da imagem, tá? É a escala de visualização do dado. Fizemos ali um set option só para organizar o gráfico para ficar bonitinho. Então aqui, por exemplo, né? Deixa eu botar assim para vocês verem. Então aqui a gente chamou o título dele de A, tá aqui, né? O eixo X, o eixo horizontal, a gente deu o título de data, tá aqui embaixo, e o eixo vertical a gente deu o título de número de pixels de água, só para ficar bonito. E aí, nós adicionamos, então, esse gráfico ao mapa. Como? Chama o gráfico.style.set, dá a posição, bottom right, né? Então, embaixo e na direita, uma dimensão de 500 por 300, tá? Posso alterar isso aqui se eu quiser. E adiciona isso, então, ao mapa, ao canvas, né? Map.add, e aí passa o gráfico para cá, e vai nascer aqui dentro. Então, quando eu dou um run, esse primeiro processo ele já ocorre e vocês veem que veio uma imagem proposta, que era o que estava aqui, né? Ele está dizendo que ele vai compor a imagem antes aqui, né? Map at layer, N8 first, B6, B5, B4, tá? Então aqui ele está mostrando essa primeira imagem aqui, tá? Essa aqui. Deixa eu ver se a gente consegue enxergar ela aqui. Tá? Então ele está mostrando essa aqui, ó, tá? 2020. Muito bem. Adicionado o gráfico ao Canvas, a gente vai para um segundo estágio do gráfico, que na verdade é a orientação desse processo. Eu quero orientar que quando eu clique, ele mude a imagem e o dado, né? Para ser a interatividade do dado. Então, antes disso, a gente vai colocar aqui um label, que é essa parte aqui de cima, chama o label e aí escreve. Clique em um ponto do gráfico, eu poderia colocar o que eu quisesse aqui dentro e adicionando isso também ao mapa. Então, ele vem para cá para dentro, tá? Essa criação de label aqui, ela é legal, até se você vai dividir as teclas, de repente criar esse label para botar o ano das imagens que estão aparecendo, a informação ali, é legal. E aí, por fim, vem aqui a ação. Na ação, eu até deixei aqui um link, né, porque eu não sou muito bom nas questões de if, else, dentro da programação. Então, sempre quando eu preciso, quando eu acho que eu vou ter que usar isso, eu vou dar uma consultada em algum lugar. E esse link aí é um link que está explicando bacana essa parte aqui que a gente fez no OnClick, né? Então, a gente chama o gráfico de novo, o classGraph, passa para ele um clique, cria uma função dele, dentro dele, com a variável x, a variável y, o valor da variável x, da variável y, e o series name, beleza? Aqui dentro, nesse processo, dessa função, a gente vai ter que fazer esse if, que é se, né, esse valor de x for verdadeiro. Se esse valor de x existe. Então, quando eu estiver passando aqui, ele vai marcar para mim. Então, o valor de x aqui é verdadeiro. Aqui é falso, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, verdadeiro. Então, ele vai retornar para mim quando esse valor for verdadeiro. Quando não for, ele não acontece nada. Eu estou clicando, tá vendo? Não sei se está dando para ouvir aí o barulho do clique, mas não acontece nada. Quando eu clico no valor verdadeiro, aí sim ele roda essa parte do código, traz a imagem verdadeira para a tela e apresenta o dado do threshold. Tranquilo. Então, isso aqui é a ação, né? Para fazer essa ação. Dentro ainda desse processo, a gente vai passar aqui vai criar algumas variáveis com o equal data, vai filtrar por equal data dentro, deixa eu fechar mais para cá, né? Dentro desse sistema do tempo, né? Na variável x, né? Na horizontal aqui, que é essa parte aqui das datas. Depois a gente cria aqui uma classificação,
vai chamar isso como um image, passar o animate filter equal data, que aí a gente já tem ele aqui, bonitão, né? Então ele vai lá na imagem, pega a data da imagem e traz para a gente, tá? Da primeira, vai clipar a classificação pelo ROI, selecionando a classe água, a imagem, né? A banda água, que foi criada lá em cima como um threshold. Depois aqui a gente criou uma outra variável, image do L8, né, para fazer a inserção desse dado aqui dentro. Então, a gente vai fazer de novo um image L8 filter igual data.first. Né? Então, ali corta, aqui mostra a imagem. E, por fim, a gente vai criar aqui esse layer, tá? Que vai ser o imap.layer, que vai puxar essa primeira imagem, no caso essa aqui, né, que é a banda 6, tá? Para dentro da estrutura de visualização. Então, banda 6, dando aqui um máximo e um mínimo de 0 a 0,5. Isso aqui vocês podem alterar, dependendo da imagem que a gente está usando. Né? Map Layers vai fazer um reset toda vez que eu clicar de novo no gráfico. Então, quando eu mostrar aqui, cliquei, ele reseta, ele reescreve isso aqui e me dá de novo a outra imagem. Tá? E aqui criei um vice parâmetros, com mínimo de 0.004 e máximo de 0.020, né, que é o valor do threshold, e dei aqui uma palette para ele de transparente azul. Tá? Depois a gente faz, então, a adição de tudo isso no Canvas, com o Mapper de Layer, passando, então, para ele a classificação, vice parâmetros do água, e aí a gente cria uma label ali, setando os valores que vai retornar aqui para dentro. Né? Então, lembra que lá em cima eu tinha uma label, né? Aqui em cima, cadê? Aqui em cima eu tenho uma label que escreve primeiro qual é o comando que eu tenho que fazer na aplicação, e depois essa label ela renova new, né? Para um dado da imagem. Então, vai pegar o dado, data, né? Do valor X, que a gente já fez ele buscar isso lá dentro da imagem, quando a gente passou aqui para ele essa componente, né, do equal date da imagem. Tá? E aí ele traz tudo isso aqui para o sistema de hora global, tá? Que é esse UTC, que no caso ele vai me dar aqui em Greenwich, né, mediano de Greenwich, como se o mediano 0. E aí ele põe aqui o dia da semana, né? O dia da semana, o dia, o mês, e o ano e a hora da imagem. Tudo isso ele está indo buscar lá dentro. Então, essa aqui é uma função legal. Né? Dá para fazer aí de várias formas. Que eu usei no threshold, mas a gente pode tirar esse threshold de repente e fazer para um processo de classificação. E aí, cada vez que eu troco no gráfico a classificação e a imagem, então, que eu posso ir vendo. Então, achei que isso aqui era interessante para vocês terem uma ideia. Não tem nada demais no processo de classificação threshold aqui. O que eu queria realmente mostrar para vocês era essa parte aqui da ação dentro do gráfico. Né? Essa primeira parte até aqui, ó. Até aqui, na verdade. Né? Até aqui, que é quando eu faço o clique sobre a imagem, eu pego a data da imagem, eu trago a imagem e o dado que eu estiver usando, a classificação, o NDVI, seja lá o que for, né? Adiciono tudo isso ao mapa e mostro com a interação que vai ser feita a partir dessa escrita aqui do OnClick sobre o gráfico. Beleza? Então era isso. Eu acho que é um dado interessante. Se vocês gostaram, deixa aí um like no canal, se inscreve aqui para fortalecer, para a gente continuar fazendo vídeo, fazendo tempo, que eu não fazia nada por aqui. Estava um pouco desmotivado, não que agora esteja motivado, mas é isso. Um abraço para vocês e a gente se vê por aí.